Shalom, a paz do Senhor. Hoje vamos falar no tema Deus é o que Deus é para você. O que Deus é. Vamos meditar nesse tema importante. Quem vos fala, pastor Natanael. O que Deus é? Primeiramente, Deus é o Criador. Criador de todas as coisas. Isto nós devemos saber, que Ele é o Senhor dos céus e da terra. E veja você mesmo como Deus é perfeito. Então tudo Deus fez perfeito. Há uma perfeição de Deus em tudo o que Ele tem feito. E como uma pessoa para chegar a Deus, como deve ser feito? Como uma pessoa pode se aproximar de Deus? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, então vamos achá-lo, Ele vai se revelar para nós. Então, nós observamos que Deus, Ele é o supremo Criador de todas as coisas, eterno, que se revela através da natureza. Então, quando nós observamos a obra de Deus criada, tudo o que Deus fez é perfeito, está no seu lugar, e Deus se revela quando nós olhamos os planetas, o céu, a terra, tudo o que nós vemos, o mar, tudo o que nós vemos revela que Deus, Ele é grande e é o Criador. Então Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que se revela aos homens através da Bíblia. Então, através da palavra de Deus, nós vamos conhecer Deus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora e medita, então você vai se aproximar de Deus. Então, como uma pessoa para chegar a Deus buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Deus com lágrimas de coração, Ele se revela para nós. Deus é trindade, isso devemos saber. Deus é três pessoas, mas como Deus, Ele é o único Deus. O único Deus verdadeiro. Então Deus é trindade, e a doutrina cristã afirma que Deus é um único ser, em três pessoas distintas. Isto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são três pessoas, mas como Deus é um só Deus, Criador de todas as coisas, e que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para se converter a Deus, uma das coisas que devemos fazer, apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12:1. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e buscamos de todo o coração e apresentamos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com certeza Ele se revela para nós. Então Deus é trindade. Deus está perto daqueles que verdadeiramente lhe procuram. Então, quando você busca Deus de todo o seu coração, Deus vai se aproximar de você. Deus é amor. Então, essa aqui é uma das formas. Deus é amor. Então, quem ama, ele vai ter Deus na vida. Então, para amar a Deus, assim como recebeste a Cristo Jesus, assim também andai nele, enraizando-os e edificando-os nele. Então, precisamos enraizar e edificar nele. Quem? Jesus Cristo. Então nós observamos em Deuteronômio 6:3, amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse é o primeiro mandamento de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua força, de toda a sua alma e toda a sua força. Então esse é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a esse: e o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a forma que nós nos aproximamos a Deus, buscar a Ele de todo o coração, e aproximarmos a Ele oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a si mesma. Então Deus é fundamental para a fé cristã, pois nos ajuda a entender que Ele é. Então, Deus se revela para nós e nós passamos a entender quem Ele é quando nós buscamos de todo o coração. E a grandeza de Deus nos guia em nossa adoração e vida espiritual. Então, Deus faz isso conosco. Ele nos guia para adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui na conclusão, Deus é a porta da filiação. Então, quando nós desejamos ser filho de Deus, Deus é a porta da filiação. E para ser filiado a Deus, a relação especial que o crente tem com Deus é reconhecidos como filhos através da fé em Jesus. Então, através da fé em Jesus, no sacrifício que Ele fez no Calvário, quando nós nos rendemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, então nós nos aproximamos de Deus. E ao se converter o Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então passamos a ser filho de Deus e possamos entrar na porta, entrar no céu pelas portas. E a porta da salvação, a porta da filiação é Cristo Jesus. Ele é a porta da salvação. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Mas o que entrar por Jesus, eu sou a porta. Quem entrará por mim e será salvo e terá alimento. Então a Bíblia, especialmente em Romanos 8, enfatiza que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma vez que nós nos convertemos a Deus, nesse mundo nós somos guiados pelo Espírito Santo. João 1:12. E afirma que a todos que creem em Jesus são adotados como filhos de Deus. Então nós somos adotados como filhos de Deus, mas para isso tem que crer em Jesus. Essa filiação traz consigo uma série de benefícios espiritual, como comunhão com Deus e a promessa da vida eterna. Então, a promessa da vida eterna que nós temos é através da filiação. Então, a todos que crêem no Senhor Jesus, ele passa a ser feito filho de Deus. Então, se você já é filho, então glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Então, primeiro, para encontrar a Deus, buscá-lo de todo o coração. E depois se aproximar dEle, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para a filiação de Deus, então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, pela fé, então Ele abre a porta da filiação e nós possamos a ser chamados filhos de Deus aos que crê no nome do Senhor Jesus, com o direito, os benefícios da comunhão. Nós passamos a ter comunhão com Deus através do Espírito Santo e a promessa da vida eterna, um dia que nós partimos desta vida, ou no dia do arrebatamento da igreja, então todos seremos levados e teremos a vida eterna na glória celestial em delícias para todo sempre. Amém? Consolai-vos os vossos corações com essas palavras. Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.